Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E os estudos? Caminhando? É isso. É uma batalha árdua, não é fácil, né? Mas a gente precisa traçar um objetivo e alcançar esse objetivo, né? Ainda que seja muito difícil, né? A gente precisa vencer, assim como eu venci, os demais professores venceram, né? E você certamente tem condição de assim vencer também e conseguir o seu objetivo. Nós aqui dos cursos de carreiras policiais estamos aqui tentando, de alguma forma, participar no seu sucesso, servirmos de atores, né, e colaborar para que você consiga o seu objetivo. Agora, para isso, é preciso muito empenho, muita dedicação, tá bom, pessoal? Então, conte conosco, vamos retomar aqui os nossos estudos e agora a gente vai falar vai fazer a continuação do tópico de aplicação da lei penal, né, que é o título que caiu no seu último edital. E falamos sobre alguns princípios já do direito penal e terminamos a aula passada falando a respeito do princípio da intervenção mínima, um princípio que certamente vai cair na sua prova, mas a partir de agora vamos trabalhar um princípio relacionado com o fato, né? Um princípio relacionado com o fato praticado pelo agente. A gente pode começar aqui escrevendo que agora a gente vai... Deixa eu só pegar a caneta aqui. A gente vai tratar dos princípios relacionados com o fato praticado pelo agente, tá? Fato praticado pelo agente. Pessoal, 3 princípios abraçam esse tópico de princípios relacionados com o fato praticado pelo agente. São eles: primeiro princípio, aquele que é o princípio da exteriorização dos fatos, princípio da exteriorização dos fatos. O princípio da legalidade, e aí, pessoal, marcar aqui um asterisco violento nesse princípio da legalidade, porque a possibilidade dele cair na tua prova é imensa. Eu acho que na próxima aula eu já vou trazer algumas questões para a gente resolver aqui durante o curso, né? Para tentar otimizar um pouquinho mais o estudo, e certamente terão aí questões relacionadas ao princípio da legalidade. E um outro princípio relacionado com o fato praticado pelo agente é o princípio da lesividade, que também é chamado de princípio da ofensividade, tá? Esses dois o primeiro e o último princípios são princípios importantes e tal, mas certamente aquele que vai cair na tua prova é o princípio da legalidade. Vou fazer aqui um apanhado rápido a respeito do princípio da exteriorização dos fatos, que é o seguinte, olha só, deixa eu pegar a caneta de volta. Princípio da exteriorização dos fatos. Preste bem atenção numa coisa, pessoal. Para que o direito penal possa punir alguém, para que o direito penal possa efetivamente, o direito penal subjetivo, né, que é o direito, o dever de punir do Estado, efetivamente possa atuar punindo ou aplicando uma sanção penal àquele sujeito que pratica uma infração penal, é necessário que a ação do agente comece a ser executada. Como assim, professor? Veja, o caminho do crime, que é o chamado iter criminis, né? Chamado iter criminis, essa expressão latina que cai muito em prova, que significa o caminho do crime. Esse caminho do crime, ele tem 2 fases. Ele tem o que se chama de fase interna, e tem também o que se chama de fase externa. Pois bem, a fase interna é composta por 2 elementos, a cogitação e a preparação, e a fase externa é composta pela execução e pela consumação. O crime, então, ele percorre um caminho, né? Ele percorre um caminho, tá certo? O caminho percorrido
pelo agente ao praticar a infração penal pressupõe, portanto, esses quatro elementos, tá? Esses 4 elementos divididos nessas duas fases. Pois bem, preste atenção, quando eu falo da materialização, materialização por quê? Materialização é sinônimo de exteriorização, tá? Materialização dos fatos. Para que o direito penal possa punir alguém, né, alguém que praticou uma infração penal, pessoal, é necessário, em regra, que ele comece a executar o crime, é necessário que ele entre na fase externa. É necessário, pessoal, efetivamente, deixa eu mudar a caneta de cor aqui, eu consigo mudar aqui, né, Roberto? A caneta, beleza. É necessário que ele inicie a execução do delito, pessoal. É necessário que o agente exteriorize os fatos, princípio da materialização, princípio da exteriorização dos fatos. É necessário que aquela ideia, né, cogitada e preparada pelo agente saia do campo interno, efetivamente, e já entre no campo executório. Ah, professor, mas se o agente começa a executar o crime e não consegue consumar, vai responder por tentativa, normal, não tem problema. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte. Para que o agente possa ser punido pelo direito penal, para que o direito penal possa efetivamente atuar, o agente tem que ter exteriorizado os fatos. O direito penal não pune a conduta interna, pessoal, tá? Em alguns casos, poucos casos, tá? Em alguns casos, direito penal pune, a título de exceção, atos preparatórios, como no caso de associação criminosa, no caso de petrecho para fabricação de moeda falsa, né? Quando o camarada é pego com o material destinado a fazer moeda falsa para colocar no mercado. Isso é ato preparatório, mas é exceção. O que você tem que saber, tá? Via de regra, é que direito penal só atua quando o agente efetivamente exteriorizar, quando o agente efetivamente materializar os fatos. Tudo bem, pessoal? Esse é o princípio da materialização dos fatos. Bem tranquilo isso aí? Legal, sem problema nenhum. Vamos dar uma olhada agora no princípio da legalidade. Esse princípio, né? Esse princípio que inclusive está estatuído no artigo 1º do Código Penal. Coloca para mim aí, Roberto, faz o favor. Olha só. Olha o que diz o artigo 1º do Código Penal. Coloca, por favor. Está aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Veja, deixa aí na tela ainda, Roberto. Eu quero aqui, eu consigo marcar aqui, não consigo? Ah, não, aqui eu só consigo grifar, né? Eu queria marcar com caneta, mas não tem problema não, olha só. Nesse tipo aqui, esse texto legal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Eu tenho duas situações aqui. Eu tenho efetivamente o princípio da legalidade e tenho também o princípio da reserva legal e tenho também o que se chama de princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, tópico do seu edital, também está esculpido nesse artigo 1º do Código Penal. Eu vou falar do princípio da legalidade, a gente vai ver que dentro do princípio da legalidade a gente tem uma vertente dessa anterioridade. Quer ver? Vamos comigo aqui. Coloca a tela de novo lá, Roberto, por favor, para eu poder passar para os alunos o seguinte. Deixa eu apagar aqui essa situação e vamos trabalhar o seguinte. No artigo 1º, eu tenho lá, artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu quero que você já de antemão saibam, quero que vocês saibam
que esse dispositivo, pessoal, ele está previsto em vários ordenamentos. Olha só, ele está previsto, além do artigo 1º do Código Penal, ele está previsto no artigo 5º, dá para puxar aí a Constituição? Artigo 5º, inciso 39. Ele está previsto também, olha só, coloca lá, esse é o Código Penal, né? Coloca lá a Constituição, por favor. Artigo 5º, inciso 39. O 39 é o 3 pauzinhos 1, 3 pauzinhos não, 3x 1x, está aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Inclusive o texto é o mesmo, muda uma palavra ou outra, né? Mas o que eu escrevi aqui na lousa foi justamente esse do artigo 5º, inciso 39. Olha a importância, eu tenho na Constituição, no artigo 5º, que é o artigo que garante os direitos individuais do cidadão, ou seja, eu tenho o direito, enquanto cidadão, a ter uma lei anterior que defina o crime que eu cometi, né? Pode voltar lá para a lousa. Esse dispositivo legal da legalidade, da anterioridade, está previsto também no artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Olha a importância, não sei se vocês já ouviram falar no Pacto de San José da Costa Rica, importante pacto de direitos humanos. Olha a importância do princípio da legalidade. Além disso, está previsto, tá, no artigo 22 do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma. Estatuto de Roma, pessoal, é o Tratado de Direitos Humanos que criou o Tribunal Penal Internacional, o TPI. E esse tratado foi internalizado no Brasil por meio do decreto 678, eu acho que foi de 72, o decreto que internalizou as normas do TPI no direito brasileiro, fazendo com que ali ele ganhasse vigência interna, né, dentro do Brasil. A importância do princípio da legalidade para vocês. Olha quantos dispositivos legais, tá? Esse, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Agora veja. Quando esse dispositivo legal diz lá, não há crime sem lei anterior, é aqui que ele fala da anterioridade. É aqui que ele fala da anterioridade. Quer ver? Vamos trabalhar aqui num outro slide, aqui, num outro tópico. Deixa eu mudar a tela aqui. Presta atenção no seguinte, pessoal. Quem lembra daquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992? Aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992, no Rio de Janeiro, né? A gente teve o assassinato de uma atriz famosa chamada Daniela Pérez, né? A Daniela Pérez foi assassinada com alguns golpes de tesoura, né, pelo um namorado e eu não sei as circunstâncias daquela situação, mas ela foi assassinada por um outro ator, companheiro dela de cena, chamado Guilherme de Pádua, que por sua vez tinha uma namorada, a Paula Tomás. Foi um caso de muita repercussão, muitos de vocês não eram nascidos, certamente. Eu era novinho nessa época, de ter uns 10, 12 anos, tô brincando, nem tanto, mas aconteceu o crime lá, né? E naquela época já havia, né? A questão dos crimes hediondos, A lei dos crimes hediondos, ela foi editada, né? Ainda 8.072 de 90. Ela foi editada no ano de 1990. Quando aconteceu o assassinato da Daniela Pérez, a mãe dela, uma novelista famosa chamada Glória, né? Glória Pérez, ela encabeçou um movimento para se conseguir um monte de assinaturas e tal,
né, para formar aí uma modificação legislativa por meio de iniciativa popular, através dessas assinaturas, para que passasse o homicídio qualificado, do qual a filha dela fora vítima, o homicídio qualificado também ia se tornar crime hediondo, porque originalmente a Lei 8.072 não trazia essa previsão. Tudo bem, moral da história, a Glória Pérez ela conseguiu efetivamente essas assinaturas, né? O projeto foi encampado, discutiu-se se foi de iniciativa popular ou se os deputados teriam encampado a ideia. Moral da história é que em 1994, o homicídio qualificado tornou-se crime hediondo. A filha dela morreu em 92 pelo Guilherme e pela Paula. Beleza, 94 então a lei entrou em vigor. Lembram que a lei entrou em vigor e tal? Aí vamos aplicar ao Guilherme de Paula e a Paula Tomás. Pessoal, não pode. Como assim, professor? Não pode? Veja, o princípio da anterioridade, ele ensina que o direito penal só pode atuar para punir fatos que ocorrem depois da edição da lei, não antes da edição da lei. O princípio da anterioridade, ele impede efetivamente, pessoal, o princípio da anterioridade impede efetivamente que a lei penal maléfica, a lei penal mais grave, retroaja para atingir fatos anteriores. Não pode. E na época foi uma celeuma muito grande, foi uma discussão ferrenha, por que não pode aplicar o Guilherme de Paula e a Paula Tomás, justamente por causa pelo fato da anterioridade maléfica não poder servir efetivamente ao direito penal. Anote no seu caderno uma situação, pessoal. O princípio da anterioridade, ele impede a retroatividade maléfica do direito penal. Pessoal, eu te pergunto, a lei penal ela pode retroagir? Pode retroagir? A regra é de que a lei penal nunca retroage, salvo para beneficiar o réu. Coloca aí uma observação no sentido de que a lei penal nunca retroage, salvo para beneficiar o réu. Princípio da anterioridade, então, pessoal, tá? Ele visa impedir a incriminação surpresa. Ele visa impedir a incriminação de modo surpresa. Já deve ter uma lei tutelando determinado fato. Não pode vir o direito penal, né, depois que o fato aconteceu, vir criar uma lei posterior para tutelar aquele fato passado. Isso não é possível. O princípio da anterioridade, ele veda esse tipo de situação. Ele serve para justamente impedir a retroatividade maléfica do direito penal. Moral da história, pode-se aplicar o homicídio qualificado como crime hediondo ao Guilherme de Pádua e a Paula Tomás? Na verdade, pode-se até aplicar o homicídio qualificado, não os malefícios do crime hediondo, né? É importante que se diga aí. Já existia o homicídio qualificado, eles foram julgados e condenados pelo homicídio qualificado, né? Que é um homicídio mais grave. Entretanto, não se pôde atribuir a eles os malefícios da hediondez reconhecida em 94, porque a Daniela ela foi morta em 1992, antes, portanto, da edição da lei. Anterioridade serve para isso. Ela visa impedir o arbítrio do Estado, né? Porque seria muito fácil um crime de altíssima repercussão, mega repercussão, né? E a gente tentar
fazer a retroação para atingir aquelas pessoas. Não pode. Eles não foram atingidos pelos malefícios pelos malefícios da endiodez, razão pela qual não lhes foi aplicado a nova lei de 94, porque, como eu falei e repito, o fato aconteceu em 1992. A lei, portanto, e é isso que tem que ficar gravado, a lei, portanto, anterior deve existir justamente para impedir a retroatividade maléfica. Tudo bem? Em relação à anterioridade, eu quero que vocês gravem essa situação aí que eu falei. A lei deve ser anterior ao fato justamente para impedir a retroatividade maléfica da lei penal. E você pode acrescentar ainda aí nas suas anotações o seguinte, que a lei penal nunca retroage, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Salvo para beneficiar. Era o caso em 92? Não era o caso, tá bom? Não era o caso. A gente vai ver isso mais um pouquinho e talvez fique mais claro quando a gente falar efetivamente da lei penal no tempo e no espaço, né? E a gente pretende aclarar isso para você. Mas fiquem à vontade, caso tenham alguma dúvida também, podem encaminhar uns e-mails para a gente responde. Pessoal, isso é normal, é natural. A dúvida é importante, inclusive, que ela haja, para que a gente possa saneá-la, né? Então não se preocupem, mandem para a gente, tá bom? Que a gente vai saneando aí a partir do momento em que você tiver dúvida. Então, lá no princípio da legalidade, né? Lá no princípio da legalidade, que é aquele segundo o qual não há crime sem lei anterior, né, que o defina nem pena sem prévia combinação legal, eu já falei sobre o aspecto da lei anterior, né? Já falei sobre o aspecto da lei anterior, que visa a retroatividade, visa impedir a retroatividade maléfica. Visa impedir retroatividade maléfica. Agora percebam o seguinte, o princípio ele diz, não há crime sem lei anterior. Sobre o anterior a gente já falou. Agora, a que se refere essa palavra lei, né? A que se refere essa palavra lei dentro do princípio da legalidade? Significa dizer que o Estado, né? Significa dizer que o Estado, através da sua fonte de produção, efetivamente não pode criar crimes a não ser por intermédio de leis. A não ser por intermédio de lei. Anota aí, pessoal, não há que se falar em criação de crimes. O próprio artigo fala, não há crime sem lei anterior. Não há que se falar em criação de crimes senão por meio de lei. E aí que vem a pergunta, que lei é essa? Eu posso criar um crime, por exemplo, por uma resolução? Eu posso baixar uma portaria e criar um crime? Posso, sim ou não? Eu posso fazer uma orientação normativa para poder definir determinada conduta como crime? Negativo, pessoal, negativo. Quando eu falo lei aqui, ou é lei ordinária, tá? Ou é lei complementar. Essa lei aqui é lei em sentido estrito. Isso aqui é lei em sentido estrito, lei ordinária e lei complementar. Olha aqui uma coisa, pessoal. Se eu falar lei em sentido amplo, eu abranjo aqui todas as espécies normativas, lei ordinária, lei complementar, eu abranjo aqui resolução, eu abranjo aqui decreto, eu abranjo portaria, dentre outras espécies normativas. Isso tudo aqui são espécies normativas, né? Então, lei em sentido amplo acaba abrangendo todas essas espécies normativas.
No caso do princípio da legalidade, eu só posso ter lei ordinária ou lei complementar, tá, pessoal? Qual é a diferença de uma para outra? O devido processo legislativo é o mesmo, tá? O que muda, pessoal, na verdade, é o quórum para aprovação. É o quórum, isso aqui é U, tá, pessoal? É o quórum para aprovação. A lei ordinária, salvo engano, é maioria simples e a lei complementar é a maioria qualificada, é o quórum qualificado, tá bom? Para aprovação das leis, dadas as relevâncias das matérias. Mas somente lei pode criar crimes. Somente lei pode criar crimes e somente lei pode cominar pena. Somente lei pode cominar pena. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Olha só. Tranquilo, não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia cominação legal. Que lei é essa? É uma lei em sentido estrito, ou seja, é uma lei ordinária e uma lei complementar. Se vier na tua prova a seguinte pergunta, candidato, um decreto legislativo pode definir determinada conduta como crime? Falso ou verdadeiro? Agora ficou fácil, né, pessoal? Claro que não, porque só quem cria crime é quem? É a lei. Que lei? Lei em sentido estrito, ou lei ordinária ou lei complementar. Tudo bem, pessoal? E decreto pode criar pena, pode cominar pena, pode atribuir sanção penal? Negativo, só a lei, tá, pessoal? Só a lei. Tudo bem? Tá. Uma lei estadual, por exemplo, pode criar crime, pessoal? Sim ou não? Lei estadual pode criar crime? Não pode, pessoal. Por quê? Quem é que faz a lei penal hoje em dia? Quem faz a lei penal hoje em dia? São as chamadas fontes do direito penal. Quando eu falo fontes de direito penal, né, esse fonte significa de onde vem, né, de onde vem e como se exterioriza a lei penal, né? Então, uma lei estadual, uma lei municipal pode criar crimes? Não, por quê? Porque essas fontes, tá? Essas fontes dividem-se em fontes chamadas de produção, tá? E as chamadas fontes de revelação. Fontes de produção e fontes de revelação, dentro dessa perspectiva, de onde vem e como se exterioriza. Quando eu falo de fonte de produção, eu quero saber quem é que pode fazer, quem é que pode produzir a lei penal no Brasil, justamente aquelas leis ordinárias e complementares. Quem pode? Quem pode? Somente a União. A União através do Congresso Nacional, né, pessoal? Das nossas casas legislativas, né? Do Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então é ela, é a União. É o Congresso Nacional, é o Senado da República, o Congresso Nacional que podem efetivamente criar as leis penais e também, do mesmo modo, criar penas, cominar, tá? Cominar sanções penais. Fontes de revelação, de acordo com o conceito da doutrina mais clássica, né? As fontes de revelação são duas. As leis, né, como uma fonte imediata, né, e eu vou puxar para cá, a lei e os costumes e os princípios gerais do direito, os princípios gerais do direito, como fontes mediatas. Isso aqui é um plusinho, né, para vocês compreenderem,
a questão das fontes, de onde vem e como se exteriorizam a lei penal, né? Mas efetivamente, aquela lei do princípio da legalidade, lei e legalidade, né? Essa lei que deve ser anterior, né? Em respeito ao princípio da anterioridade, justamente para impedir a retroatividade maléfica da lei penal, só quem faz é, portanto, a União através do Congresso Nacional. Tranquilo aqui? Beleza, vamos voltar ali para o outro slide que a gente estava trabalhando mais atrás aqui. Eu acho que é esse. Tranquilo, mudando a cor da caneta, né? Show de bola aqui. Então, pessoal, o que acontece? Essa legalidade, né, segundo a qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu já disse para você que tem que ser uma lei anterior, aí respeitando o princípio da anterioridade, né? Essa legalidade também aqui, ó, ela é chamada de reserva legal, tá? Também é chamada de reserva legal. Então, dentro do princípio da legalidade, segundo a qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, essa lei, que tem que ser em sentido estrito, ou seja, uma lei ordinária ou uma lei complementar, ela tem que ser anterior, né? Ela tem que ser anterior aos fatos, ela não pode ser posterior. Tudo bem em relação a isso, pessoal? Tranquilo. E essa mesma lei, ela tem que ser o quê, gente? Além de ser uma lei em sentido estrito, né? Além de ser uma lei em sentido estrito, entenda-se, lei ordinária ou lei complementar, tem que ser uma lei anterior, né? Para evitar retroatividade maléfica. Lembra sempre que a retroatividade benéfica é admissível, tá? A maléfica é que não. Então essa lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Estou repetindo porque é de propósito, né? Dada a técnica da repetição. Tem que ser uma lei em sentido estrito, tem que ser uma lei anterior e tem que ser uma lei o quê, pessoal? Tem que ser uma lei escrita. Tem que ser uma lei escrita. Efetivamente, tem que ser uma lei escrita, submetida ao crivo do devido processo legislativo, tá? E a lei tem que ser escrita, tem que ser posta, tem que ser positivada, justamente com a intenção de se evitar o costume incriminador. O que é o costume, pessoal? Qual é o conceito efetivamente de costume, hein? Costume, pessoal, são aquelas orientações, comuns, né? São aqueles comportamentos comuns, uniformes. Pode até anotar o conceito aqui da seguinte maneira, ó. Conceito de costume. Deixa eu puxar a caneta. Costumes são orientações, comportamentos uniformes e constantes, pela convicção de sua obrigatoriedade. Esse conceito de costumes é um conceito interessante, né? Porque perpassa ao sentido de que eles se tratam, os costumes, de comportamentos uniformes, comportamentos reiterados, né? E constantes, aí já está falando, né? Pela convicção da sua obrigatoriedade, né? Eu não posso ter
determinada conduta como crime se ela repetidas vezes acontece, se não houver efetivamente uma lei que tem que ser anterior, tem que ser uma lei estrita, ordinária ou complementar, mas além de tudo tem que ser escrita. Ela tem que estar positivada, pessoal. Tem que ser uma lei que tem que estar positivada. Pouco tempo atrás me lembro que havia uma discussão muito grande sobre a questão da cola eletrônica, né? Sobre a questão da cola eletrônica que acontecia aí nos concursos, que acontecia nas provas de faculdade. Há pouco tempo atrás, não existia previsão legal sobre esses dispositivos de cola eletrônica, né? Não, e aí ficava difícil de você tipificar essa conduta, considerando que não tem lei prevendo determinada conduta. E eu não posso punir alguém por uma conduta que não existe em lei, por mais que haja uma prática constante dela. Se não tiver previsão legal, eu não tenho como punir. O direito penal não atua nesse aspecto se não houver uma lei escrita, tá bom? Uma lei escrita, uma lei que tem que ser anterior e uma lei que tem que ser ainda em sentido estrito, ou seja, uma lei ordinária ou uma lei complementar. Por mais que condutas reiteradas, né, viessem a ser praticadas, se não houver uma previsão legal, não há como punir. Agora já é, né? A cola eletrônica hoje já é punida, mas até bem pouco tempo atrás não era. Tudo bem então, pessoal? Olha, voltando aqui o slide, cadê? Será que eu apaguei ele? Não, tá aqui então. Quando eu falo da legalidade, cadê? Quando eu falo da legalidade, vou pegar a caneta. Quando eu falo da legalidade, quanto tempo tem para mim aí, Roberto? Tá. Então, quando eu falo da legalidade, eu tenho que ter a lei em sentido estrito, essa lei tem que ser anterior, ela tem que ser escrita, posta, positivada, tá, pessoal? Posta e positivada, e falei um pouquinho de fontes aí para vocês também. Agora, mais do que isso, pessoal, essa lei tem que ser uma lei taxativa, tem que ser uma lei certa, tem que ser uma lei que contém lá um mandato de certeza. Quer ver só? Vamos reformular essa situação aqui em outro slide. Eu falo aqui então que tem que ser uma lei anterior, graças ao princípio da anterioridade. Tem que ser uma lei em sentido estrito, né? Uma lei ordinária ou lei complementar. Tem que ser uma lei escrita para evitar costume incriminador, tem que ser uma lei posta, tem que ser uma lei positivada, tá? E eu tenho que ter uma lei certa, uma lei taxativa, uma lei taxativa. Por que isso, pessoal? Para evitar entendimentos diversos. Para evitar entendimentos diversos. Como assim, professor? Vou mostrar para vocês o seguinte. Só escrever de novo aqui. A letra está tão feia igual a do professor Fernando, mas a gente vai, depois que pegar a manha aqui com o quadro, né, com a lousa eletrônica, ficando melhor. Veja só, ela visa evitar, né, entendimentos diversos sobre o assunto. Dou um exemplo para você. Coloca para mim, Roberto, por favor, o artigo 213 do Código Penal. Olha só o que fala o artigo 213, lá do CP. 213. Falta o 3 aí, está no 21. Porque tu não está na... Esse é o Código Penal, mas eu quero o 213 lá na parte geral. Não está dando aí, não? Que tal? Tá aí, foi. Olha para mim, olha comigo aqui, pessoal. Constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou permitir que com ele se pratique, outro ato libidinoso. Outro ato libidinoso. Bom, a gente já sabe, está falando aqui do crime de estupro, né? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Conjunção carnal você já sabe o que é, né? É a cópula vaginal, é a introdução do órgão sexual masculino, né? No órgão sexual feminino. Conjunção carnal. Ou a praticar que com ele se pratique outro ato libidinoso. Quando eu falo que essa lei que tem que ser em sentido estrito, ou seja, uma lei ordinária, uma lei complementar, tem que ser uma lei anterior, tem que ser uma lei escrita, né? Tudo isso está abraçado aqui. Mas olha essa expressão aqui, outro ato libidinoso. O que é outro ato libidinoso, pessoal? Beijo de língua pode ser considerado um ato libidinoso? Hein? Sim ou não? Complicado de dizer, por quê? Para mim pode ser, para você não. Ou de repente para uma outra pessoa, pode ser que não, ou pode ser que sim. Percebam que a lei, ao taxar, etiquetar essa conduta, apenas mencionando outro ato libidinoso para a configuração de estupro, ela deixa margem a entendimento. Porque se você considerar que que beijo na boca de língua ato apto a configurar o crime de estupro, então acaba o Carnaval de Salvador e prende todo mundo lá, porque durante o Carnaval todo mundo se beija loucamente, aquela loucura, né? Eu nunca fui, mas queria ir um dia, inclusive, né? Já foi, Roberto? Não, também não, pois é. Agora fica mais difícil, né, pessoal? Então o que acontece? A lei ela acaba dando margem para entendimento diverso. Compreenderam? A lei tem que ser taxativa, ela tem que dizer o que ela efetivamente quer. Senão, ela pode dar muita margem de discussão ao aplicador da lei. E aí, com isso, acaba gerando uma ilegalidade. Pode voltar para a lousa? E acaba gerando uma ilegalidade. Compreenderam, pessoal? Então, a lei tem que ser anterior, tem que ser uma lei em sentido estrito, tem que ser uma lei escrita, tem que ser uma lei certa, tem que ser uma lei taxativa. Para isso, diz-se que a lei tem que ter um mandado, uma ordem, né? Mandado de certeza. Mandado de certeza. Já vi também prova cobrando essa taxatividade como princípio da taxatividade. Então, pessoal, cuidado com isso, tá bom? Cuidado com isso. O princípio da legalidade, então, é esse princípio que eu falei para vocês aí. Ele abrange esses aspectos. Coloca para mim de novo o artigo 1º do Código Penal na tela, Roberto, para os alunos verem o seguinte. Coloca para mim lá o artigo 1º. Olha lá, gente. Artigo 1º, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. Roberto vai chegar lá. Mas olha lá, não há crime sem lei. Que lei é essa? Não há crime sem lei. Que lei é essa? É uma lei em sentido estrito, ou seja, é uma lei ordinária ou uma lei complementar. Tá? Essa lei ordinária ou lei complementar tem que ser uma lei anterior, que em razão do princípio da anterioridade, tópico do seu edital, né, tópico do seu concurso, impede, ou esse princípio existe para impedir a retroatividade maléfica do direito penal, tendo em conta que o direito penal nunca retroage, salvo para beneficiar o réu, tá certo? E aí essa lei, que tem que ser uma lei anterior, tem que ser uma lei tem que ser uma lei escrita, né? Por quê? Porque é uma lei posta, para evitar justamente que alguma conduta seja incriminada através de costume, né? Quando eu falo lei, é a lei que cria o crime, que define a conduta como crime, e a lei também que comina pena, a lei também que atribui sanção penal aí, né? Aqui a lei fala pena, mas a gente tem outra espécie de pena, né? Que melhor seria, doutrinadores dizem que melhor seria se o legislador falasse, não há sanção penal, porque além da pena a gente tem medida de segurança, né?
Mas isso é independente. O que você precisa ter em mente é que, de acordo com o princípio da legalidade, que está aqui no artigo 1º, não há crime sem uma lei ordinária ou complementar, uma lei anterior, que tem que ser escrita para evitar o costume incriminador, e essa lei tem que ser uma lei certa, uma lei taxativa, uma lei, além disso, de certa e taxativa, uma lei necessária, né? Uma lei que efetivamente contemple a possibilidade do direito penal atuar quando houver uma efetiva lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal, já que a gente viu nas outras aulas que o direito penal é aquele que só deve agir quando estritamente necessário. Por quê? Porque é aquele que tem a consequência jurídica mais grave, né, gente? Então percebam que o princípio da legalidade ou o princípio da reserva legal está inteiramente atrelado ao princípio da anterioridade, tá? Que é aquele que visa, repito mais uma vez, impedir a retroatividade maléfica. No próximo tópico de estudo, nós já vamos começar a tratar sobre a lei penal no tempo, também tópico do seu edital, para a gente poder falar a respeito de um assunto que cai bastante em prova, que é a questão da supressão da figura criminosa, também chamada de abolício crimes. A gente vai tomar uma aguinha aqui, né, e volta em seguida para mais uma videoaula importante para o seu concurso. Um abraço, até já, pessoal.